Boa noite a todos. Estamos iniciando a transmissão do nosso webinário, a Amnésia Histórica, tendo como convidados o professor Rafael Nogueira, o professor Olavo de Carvalho, e eu aqui como um mero espectador e fazendo aqui a claque, vou aplaudir aqui os nossos convidados sempre que possível. E vou ficar aqui nas perguntas. Quem quiser enviar perguntas, eu vou... Estou aqui olhando o nosso e-mail, que é webinário, sem acento, @ofundadordobrasil.com.br. Querendo fazer pergunta ou para o Olavo, ou para o Rafael, ou querendo saber alguma coisa do filme Bonifácio, é só mandar um e-mailzinho para a gente que eu coloco aqui no ar. Rafael vai fazer uma introdução para a gente. Vamos deixar ele falando um pouquinho, depois a gente já emenda com o Olavo e segue adiante com o webinário. Rafael, a palavra é sua. Boa noite a todos. Primeiro que é uma alegria estar colaborando com esse filme. Já estudo José Bonifácio faz tanto tempo, por causa dos meus interesses em descobrir como o bom Brasil foi criado, né? E então participar aí contribuir de toda forma com o filme, para mim é muito grato. E uma honra enorme também participar pela primeira vez aqui de uma conversa ao vivo com o professor Olavo de Carvalho, com quem tenho aprendido muito, e foi um livro dele, inclusive, foi um dos meus motivadores. O Futuro do Pensamento Brasileiro mencionava José Bonifácio ali rapidamente, foi um dos fatores que me levaram a estudar mais a fundo José Bonifácio. O professor Olavo, naquela ocasião, dizia no livro que o José Bonifácio teria indicado para os brasileiros não contraírem dívidas externas, e não foi isso que aconteceu logo em seguida. E depois também o professor Olavo veio aqui para Santos, e em frente, pertinho da Praça da Independência, que é onde está lá o José Bonifácio, eu levei os nossos amigos aqui da equipe. Também é um prazer estar com você, Mauro. Eu esqueci, mas estamos juntos. Mas eu levei o pessoal da equipe aqui em Santos, quando eles nos visitaram, e ele disse que melhor do que só ter os monumentos é ler os livros deles, né, e descobrir quem são e o que aconteceu. Então, o professor lá foi um dos incentivadores dos meus estudos para isso. E é interessante porque esses dias eu ganhei um presente de Dia dos Professores de uma cara aluna, Solange, que fez aniversário ontem, aliás, parabéns, Solange, e ela me deu esse negócio aqui, que foi muito legal, que tem uma imagem em que eu apareço, e o Olavo está um pequeno detalhe aqui na lousa, e está escrito Bonifácio, fundador do Brasil. Dizem as más línguas que o defeito é que a minha caligrafia está legível nessa caricatura. Mas foi bem legal, porque mais um... Quem quiser ver os detalhes dessa ilustração, ela está lá na fanpage do filme, Bonifácio, o fundador do Brasil. Dá uma olhadinha lá, que ela está ao vivo e a cores lá para vocês verem. Uhum. O ilustrador fez na caricatura um detalhe com o professor Olavo na lousa, assim, como se estivesse participando, digamos, espiritualmente do nosso movimento aí para a recuperação da memória do José Bonifácio. Então, dito tudo isso, já fico à vontade para começar no nosso assunto, que chamado de amnésia histórica, né? Amnésia, todos, quando ouvem essa palavra, tem a ideia de um esquecimento. Mas mais do que um esquecimento, eu vejo que essa amnésia histórica, esse esquecimento do que foi a verdadeira história do Brasil ou do mundo, ela é, de fato, um fator de confusão, uma substituição por ilusões, por mentiras, por enganos, que fazem com que nós não vejamos a história. Bom, eu sei bem que história é uma disciplina científica que é recente, e ela nos traz muitas subdisciplinas para estudá-la. É uma disciplina muito difícil, nós temos muitas coisas a realizar aí para descobrir pequenos fatos. Então, dizer que existe uma verdade histórica, esse Rafael Nogueira está dizendo que está de posse da verdade histórica, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é simplesmente dizer que a gente precisa ter mais compromisso com as descobertas reais da história, para poder nos afastar das ilusões que transformam aqueles que estudam história simplesmente massa de manobra de pessoas que têm interesses nisso. Então, eu, como professor de escola, tenho visto muito nos livros didáticos, tem sido muito falado que os livros didáticos usam fatos históricos para os alunos se emocionarem de uma determinada forma e logo em seguida se transformarem aí em agentes, né, agentes políticos, agentes sociais. Mas tem algumas coisas não tão óbvias nessa história que já tem circulado muito.
Uma delas é a de que a gente está perdendo essa compreensão do patrimônio histórico, de que eu falei no início, que o Olavo chamou a atenção quando esteve em Santos, e a gente não compreende mais coisas simples, como quem foram os heróis da sua própria cidade, ou as grandes personalidades, ou por que o nome do bairro é tal, ou de quem que é a estátua tal ali ao lado. Lembro do Mauro Ventura falando num dos primeiros hangouts sobre o filme, que a estátua do José Bonifácio parece que ninguém sabe do que é, só as pombas, né, que ficam ali em cima dela, mas tá perdida. Carimbando. Exatamente, carimbando. E, por outro lado, me chamou a atenção outra coisa, que faz parte de um grande movimento dentro de universidades, e algumas pessoas levam isso muito a sério, de modificar o ensino de história. Mas modificar o ensino de história, ele só vai ser positivo se os livros didáticos fizerem um movimento constante de absorção das novas descobertas, se for mais veloz o contato com aqueles que estudam história de fato e com o que a gente ensina nas escolas. Mas o que de fato tem acontecido é que aqueles que estão pesquisando história já têm alguns, digamos assim, preconceitos, algumas hipóteses que de antemão os fazem sempre perseguir qual é a história da classe social tal naquela circunstância específica. Então, quando eu fiz um estudo de história regional, no ano passado, eu verifiquei que a aula de uma historiadora de mais idade foi muito, muito boa e rica. Quando chega nos historiadores mais próximos da minha idade, ou são um pouco mais velhos, eles só tratam qual é a voz das classes operárias ali, e isso faz com que a gente reduza a percepção histórica. Porque as classes, como eu aprendi também com o professor, as classes sociais não têm uma unidade que a gente possa chamar de agente histórico. Então, só tentar descobrir o que a classe operária disse em determinada cidade ou local não é suficiente para a gente entender o que aconteceu no passado. Então, mesmo que a gente possa fazer, digamos assim, reduções, a gente não tem como ir em espírito ao passado, mas a gente tem como compreender por meio de algumas reduções conceituais. Por mais que a gente chame de classe social, tem que abrir espaço para outras categorias, né, para outros entendimentos, e inclusive para as grandes personalidades. Porque muitas vezes um homem com uma personalidade madura e com uma capacidade intelectual muito grande, ou simplesmente um sujeito colocado numa circunstância que ele pode alterar os fatores e fazer com que o futuro mude, ele pode, sim, exercer uma função muito importante para a história. É claro que não será um agente histórico, será um agente de mudança específica, mas ele pode ser. E o José Bonifácio, eu vejo que conseguiu, desde a sua posição de homem culto, ilustrado, experiente, tendo visitado toda a Europa, participado de muitos cargos em Portugal, ele conseguiu chegar aqui no Brasil e exercer cargos públicos ligados à política depois dos 56 anos, então mais próximo do que o Platão dizia na República para o rei filósofo, né, depois dos 56 anos, e ele conseguiu aí fazer algumas coisas muito interessantes. Diz uma das historiadoras, uma das biógrafas dele, que ele foi o patriarca vencido. Eu não vejo assim, não acho tão ruim essa interpretação, mas não acho exata. O José Bonifácio, ele encaminhou um projeto de Brasil e nos deixou esse legado. Então, parte do nosso trabalho aí, primeiro como professor e escritor na área de história, e a equipe IVEN, né, a equipe do Mauro Ventura, realizando esse documentário também para trazer isso de volta. Então, uma outra coisa é relacionada a alguns movimentos, mas isso eu posso abrir depois. O que eu pergunto para o professor agora é o seguinte: em que medida um homem pode fazer diferença na compreensão de um determinado momento histórico, né? A gente tem uma circunstância montada e, de repente, um homem consegue realizar muita coisa e alterar muita coisa. Então, em que medida isso é importante que a gente saiba para entender bem os fatos históricos? Bom, muito bem. Aí a pergunta está em dois níveis. Primeiro, a posição de um indivíduo, uma consciência individual, em face do conhecimento acessível. Em segundo lugar, o poder de ação do indivíduo comparado ao poder das coletividades. Sim. Vou começar pela segunda pergunta. Você pega os anos 30, você pega o proletariado inteiro da União Soviética e pega um cidadão chamado Joseph Stalin. Quem tinha mais poder? Ou seja, você tem a classe social inteira quietinha, obedecendo a um. Esse vamos dizer, é um elemento fundamental da metodologia histórica que o pessoal esquece. A diferença de poder é um elemento característico da espécie humana.
há mais diferença de poder entre seres humanos do que entre membros de qualquer outra espécie animal. Se você pegar o tigre mais forte e o tigre mais fraco, bom, digamos que o tigre mais forte tem 4 ou 5 vezes a força do tigre mais fraco. Mas no ser humano a diferença chega à escala dos milhões ou bilhões. Você tem um sujeito que com uma canetada ele pode mandar milhões de pessoas para o gulag ou para o cemitério, e você tem uma massa imensa que não pode fazer absolutamente nada. Este fato ele é escandaloso para a nossa consciência. Nós temos horror de perceber isso, tá certo? E, sobretudo, quem tem mais horror de perceber isso é aqueles que mais criam essa diferença. Você vai ver que jamais... Se você pegar, por exemplo, o regime de Adolf Hitler na Alemanha, o poder do Hitler era muito limitado, pelo seguinte, ele tinha ali 6 serviços secretos, né, um competindo com o outro e boicotando o outro. Jamais teve a unidade totalitária que alcançou na União Soviética. O regime nazista se aparentava mais assim, uma espécie de um caos sangrento, inclusive com feudos locais. Por exemplo, o Hermann Göring tinha uma região onde ele mandava, onde o Hitler nem dava palpite. O cara do serviço secreto, Reinhard Heydrich, ele mandava no Hitler. Né? Você lê a história do Walter Schellenberg, que era o chefe do serviço secreto do partido nazista, não do governo, mas do partido, ele conviveu muito com o Heydrich. E você vê claramente que, em muitos momentos da história, o cérebro era o Heydrich, não o Hitler. Agora, quem mandava em Stalin? Absolutamente ninguém. Ninguém sequer o influenciava. Quem mandava em Mao Tse-tung? Ninguém. Então, isso quer dizer, o Estado comunista é uma organização hierárquica quase perfeita. Nenhuma ditadura dita de direita pode competir com isso em hipótese alguma. Então, isso quer dizer que aqueles que mais reforçaram o poder do indivíduo sobre a coletividade foram os comunistas. Vai ver em Cuba, né? A diferença entre os irmãos Castro e os outros. Quer dizer, é assim. O Bertrand de Jouvenel, no livro do Poder, História Natural do Seu Crescimento, ele mostra que isso é um mecanismo repetitivo ao longo da história. Quer dizer, o governante que se alia à classe popular para quebrar as hierarquias intermediárias. E o povo o apoia, pensando que vai levar alguma vantagem nisso, e no fim o que sobra é assim, só tem 2 níveis. Tem o chefe em cima e tem a massa anônima, inorgânica, incapaz de agir embaixo. É isso que tem acontecido normalmente. Então, do ponto de vista da ação, com frequência o indivíduo humano é muito mais poderoso e decisivo do que a massa, as classes sociais, as organizações, etc, etc, etc. Porque o poder significa simplesmente capacidade de ação deliberada, né? E o poder depende de um elemento só. Quantas pessoas o obedecem? Se você consegue se fazer obedecer por um círculo pequeno, mas fiel e violento, os outros vão todos obedecer. Isso aí é outra coisa que a história confirma. Um grupo pequeno organizado pode mais do que uma sociedade inteira desorganizada. Então, a concentração do poder é o elemento mais constante da história moderna. Isso aí, nas democracias também, mesma coisa. Se você vê o poder que hoje tem o Obama faz o que quiser, declara guerra sem consultar o Congresso, ele faz o que ele quiser. E não tem como se opor a ele. Todo mundo sabe que os documentos do Obama são falsos. Pergunto eu, quantos processos existem contra ele? Nenhum. Ninguém tem a cara de pau, ninguém tem coragem. Porque se você mete o processo, o juiz fica com medo e ele mesmo tranca o processo ali. Então, o poder desse indivíduo é uma coisa descomunal. Para a consciência humana, esse é um escândalo. Sobretudo porque, vamos dizer, o intelectual medíocre, ele gosta de imaginar que ele, no meio da massa dos seus iguais, é tão importante quanto o Napoleão Bonaparte ou o Stalin. Então, vê essa história. Quem faz a história são as massas anônimas, etc. Faz as massas coisíssima nenhuma. As massas anônimas só obedecem. Tá certo? É claro que elas têm uma importância na definição do estado geral da sociedade. Mas uma coisa é o estado geral, outra coisa são as ações específicas. Tá? Muito bem. Vamos à outra pergunta. Foi a primeira, na verdade. Qual é a possibilidade do indivíduo ter um horizonte de consciência superior, mais amplo do que a massa ou a sociedade inteira? Eu digo qual é essa possibilidade, de 100%. O indivíduo sempre tem um horizonte de consciência mais amplo. Toda e qualquer descoberta importante é feita por um indivíduo primeiro
e chega às massas depois. Você imagina, por exemplo, você pega aí, sei lá, a teoria da relatividade do Albert Einstein. Foi todo mundo que descobriu ao mesmo tempo, foi contar para o Albert Einstein? Ou ele descobriu sozinho e teve que explicar para todo mundo depois? Isso é uma coisa tão óbvia que não deveria ser necessário, né? Essa história de dizer, por exemplo, como Marx dizia aqui, o proletariado tem uma consciência histórica maior do que a das outras classes. Tem coisíssima nenhuma. Eles nem sabiam o que é proletariado. Inventaram o proletariado virtual, que é representado por quê? Eles mesmos. Lenin era o proletariado virtual. Isso já na Revolução Soviética eles já confessavam. Não é o proletariado que faz as coisas, é o partido em nome do proletariado. De um proletariado que não existe ainda e que será criado depois pelo próprio partido. O Ernesto Laclau diz, que é o teórico marxista, talvez mais importante das últimas décadas, diz: a propaganda do partido cria a classe social que em seguida ele vai representar. Então, é simples. O poder dos indivíduos na história é um poder descomunal, imensurável. Tá certo? A diferença entre o Napoleão Bonaparte e o seu Zé Mané da esquina é a diferença quase do divino para o humano. Esses caras são deuses do Olimpo e nós somos apenas formiguinhas. Não é isso? Quando você vê, no caso da origem do Islã, Maomé concentra na sua mão um poder descomunal sobre toda a sociedade. E no próprio Corão está lá o versículo das formiguinhas. As formiguinhas que vê o carro de Alexandre o Grande se aproximando e diz: vamos nos esconder que o negócio vai passar em cima de nós. Então, Alexandre o Grande é uma figura do próprio Maomé. Né? O homem concentra todo o poder na sua mão. E assim por diante. É claro que existe uma história das coletividades, etc., mas essa é outra coisa. Ela se passa num ritmo muito mais lento do que a história das ações políticas, né? Respondi? Sim, sim, perfeitamente. E uma outra coisa é a questão dessas falsidades e ilusões, a que eu me referi no início. Um exemplo é esse. Quando eles quiseram, no início deste ano, alterar todo o ensino, não só o ensino de história, eles iam alterar a nova base curricular comum que o MEC estava propondo, e depois com esse novo governo aquilo deixou de acontecer e está sendo reformulado de uma outra forma. De qualquer modo, deu uma discussão muito ampla a respeito de o que deveria ser ensinado e o que não deveria ser ensinado. E em história, o que deixaram para ser ensinado o ensino médio tem 3 anos aqui no Brasil. Eram 2 anos de ensino que eles chamaram de mundos africanos e ameríndios, 2 anos para isso, e aí no último ano seria estudada a Europa e a Ásia, como se houvesse qualquer tipo de equivalência na formação cultural do Brasil, ou como se essa proporção estivesse correta. Mas não só há um problema na proporção, pelo que eu vejo. Nós não conhecemos suficientemente bem a África, isso é óbvio, eu admito, e temos que estudar, inclusive nós, professores de história, sabemos muito pouco, e isso está sendo realizado. Mas o que eu vi é que não era a proposta de ensinar bem a história da África, tanto que Egito não constava ali no plano, né? Eles tinham retirado a importância do Egito Antigo e tinham colocado outras coisas. Então, eu me manifestei contrariamente a isso, dizendo que eu não ensinaria dessa forma, eu me negaria a ensinar, e se me obrigasse, eu preferiria ir vender churros ou fazer qualquer outra coisa. E aí houve uma enxurrada de xingamentos, ameaças de morte, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem. Mas no meio dessa discussão eu quis entender melhor, conversei com alguns líderes, digamos, do adversário, depois, é claro, né, de brigar com todo mundo e resolver as coisas de acordo com o que elas deviam. Mas aqueles que abriram o diálogo, eu quis entender o que vocês pensam. Daí disseram que o ensino atual é eurocêntrico, já sabemos, essa crítica é velha, né, de que é eurocêntrico, e eles queriam trocar para o ensino afrocêntrico, porque o Brasil é, em sua maioria, negro. Eu não vou entrar nisso, porque o IBGE tem métodos que só ele conhece, né, para averiguar isso daí. Uma sociedade tão miscigenada, chamar de predominantemente negra, eu acho muito confuso. De qualquer maneira, eles viram isso como uma necessidade de transformar o ensino em afrocêntrico. Então, aí é um problema. Agora, o que eu coloco? Eles diziam que o ensino é eurocêntrico. Mas o que nós sabemos bem da Europa mesmo? Só a história das generalidades, porque a história de Portugal é totalmente desconhecida aqui no Brasil, sendo que o Brasil foi Portugal por muito tempo. Então, nós temos aí uma falsificação total. É chamado de ensino eurocêntrico, mas a gente não conhece a história de Portugal. A gente não sabe, por exemplo, que em 1532, aqui ao lado, em São Vicente, já tinha eleições, porque era assim que se fazia em Portugal, nas vilas. Né? Eles tinham eleições, tinham os homens bons lá e eles elegiam aqueles que eram
representantes. Esse hábito foi sendo espalhado aqui pelo Brasil. Isso não é colocado, não se sabe que a democracia na América inteira começou aqui, justamente por causa disso, nesse sentido, né, de eleições locais, e não está nos livros, parece que não importa, a única coisa que importa são ciclos históricos, né, aquela coisa velha também, né, de pau-brasil, cana-de-açúcar e todo o sistema de trabalho em torno disso. E como é que eu posso chamar isso de eurocêntrico? Esse sistema não é propriamente, não é uma questão de que continente está prevalecendo, é uma mentira daqui, querem colocar outra mentira, porque não vai ser a África verdadeira também, vão inventar mentiras que correspondam ao que determinados movimentos e partidos querem, e onde está o verdadeiro ensino da história. Então, a minha questão é sobre essa. O que a gente pode fazer para enfrentar essa falsificação total, além de, claro, estudar muito e propagar essas coisas, né? Bom, assim, antes de tudo, de modo geral, eu sou contra qualquer programa de ensino. Eu acho que todas as disciplinas devem estar à disposição e o sujeito escolhe aquilo que ele quer aprender. Aí eu sigo o grande educador americano John Taylor Gatto. Ele diz: o sujeito só aprende o que quer aprender. Portanto, se ele quiser aprender tudo sobre beisebol, você deve dar aula de beisebol e, a partir do beisebol, ele vai construir toda a sua cultura geral, tomando aquilo como centro. Todos nós fazemos isso, oh meu Deus do céu. Todos nós temos um centro de atenção e o resto é periférico. A mente humana funciona assim. Então, você querer assim, tem que ensinar tudo para todo mundo, fala, não, isso não faz sentido. Eles não vão aprender. Eu lembro claramente que no ginásio eu tinha certos focos de interesse, que eram a aula de latim, a aula de francês e a aula de biologia. Era só isso que eu prestava atenção. Aqui eu tirava 10, nos outros eu tirava 0, porque os outros não me interessavam. Na verdade, era por simpatia pessoal para com os professores, e não por interesse específico, mas eu gostava daquelas aulas. O meu cérebro funciona assim, e eu tenho certeza que o cérebro de todo mundo funciona do mesmo modo. Se você pegar o Stephen Hawking, vamos interrogar o Stephen Hawking, vamos ver a cultura literária do Stephen Hawking. Ou a cultura histórica é obviamente deficiente em comparado com a cultura matemática e física que ele tem. Todos nós somos especializados, o generalista não existe, tá certo? Então, isso aí em primeiro lugar. Segunda observação, todo mundo conhece aquele slogan, a história dos vencedores. Isso não é certo, porque, com frequência, a história é a arma dos perdedores. O sujeito cai do burro, perde o poder, então ele usa a história como um modo de moldar uma nova opinião pública que o favoreça no futuro. No Brasil, isso aconteceu literalmente. A partir de 1964, os comunistas se tornaram os dominadores monopolísticos da narrativa histórica. E isso foi um elemento fundamental da Revolução Cultural que acabou por levá-los ao poder. Não é isso? Eles se tornaram não só os dominadores monopolistas da narrativa histórica, mas também da narrativa ficcional. Eu acabei de dar uma aula sobre isso. Se você pega a literatura brasileira dos anos 64 a 68 até 70, você vê que é maciçamente a narrativa da história da própria esquerda. A esquerda era um grupo de umas 10 mil pessoas que se considerava representativa da nação inteira. O ponto de vista dos outros me interessa. Então, o drama do Brasil que ele relata é o drama deles. É um negócio barbaramente subjetivo. Mas, como não há outras narrativas, essa acaba por predominar. Né? Note bem, nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. Por exemplo, outro dia foi uma pesquisa, esse pessoal que a gente chama os millennials, que é a turma que nasceu depois de 90, não tem a menor ideia do que foi o comunismo, e a maioria acredita que o George Bush matou mais gente do que o Stalin. Quer dizer, estão completamente por fora. Mas isso é entre estudantes apenas. Quando você pega o pessoal da mídia, opinião pública, tá, eles não são impuros assim. Agora, no Brasil não são os estudantes, são todos. Os comentaristas de mídia, os professores, né? Esse pessoal tudo está aí, o Clóvis de Burros, Leandro Espiritual, essa gente toda. Isso é um bando de ignorante que faz vergonha, pô. E são os donos do pedaço, são os acadêmicos, é a autoridade acadêmica. Então, aquele fenômeno que nos Estados Unidos se observa entre jovens estudantes, no Brasil é disseminado, é todas as idades, não se discrimina ninguém. A ignorância está democraticamente distribuída por toda a sociedade. Terceiro ponto. Você vê aqui, falsificar a história para fins militantes é, para um comunista, uma coisa não apenas normal, mas obrigatória. Porque, como ele acredita que a história é a história da luta de classes, entre aspas, sendo que a classe proletária não precisa dar palpite, o partido a representa. Então, no fim das contas, é a luta entre o partido e o resto. Então, contar a história neste sentido é obrigação deles, e isso para eles é ciência.
Agora, o pessoal que é conservador, liberal ou apolítico tem um certo pudor de usar a história como instrumento de luta. Tá certo? Então, procura-se a ter uma narrativa mais neutra, mais científica, etc, etc. Então, você tem um lado lutando a seu favor e o outro lutando a favor da neutralidade. Já sabe qual é o lado que vai perder. Então, o que eu sugiro é o seguinte: a luta pela ciência, a luta pela cultura autêntica, ela tem que ter um espírito militante. Não militante liberal conservador, mas militância em favor da cultura. Nós temos que ser intransigentes e intolerantes com charlatães. Não podemos aceitar mais isso. Agora, você vê, por exemplo, esse pessoal que quer contar a história só na base da classe social, história tipo quantitativa, os personagens são as classes sociais, né? Sobretudo o pessoal comunista, marxista. Veja, esses camaradas não sabem até hoje se existiu feudalismo no Brasil ou não. Foi o debate que houve a partir de 64 entre o Caio Prado Júnior e a liderança do Partido Comunista. A liderança seguia a velha orientação de que houve um regime feudalista, depois do regime feudalista veio uma revolução burguesa, e depois da revolução burguesa veio a revolução socialista. E o Caio Prado Júnior falou, não, aqui jamais existiu feudalismo, foi capitalismo desde o início. Tese que é confirmada 100% pelo melhor livro que se escreveu sobre a escravidão no Brasil, que é o livro do Jacob Gorendo, comunista, O Escravismo Colonial, onde ele mostra que o regime que vigorava no Brasil durante a colônia era um regime sui generis, que era um capitalismo baseado na escravidão. O Brasil foi o maior comerciante de escravos do hemisfério ocidental. Claro que, comparado com os árabes, é fichinha, mas assim, toda a economia brasileira se assentava no comércio de escravo e no trabalho escravo, e era já de tipo capitalista. Tá certo? Mas até hoje tem gente que não concorda. Então, eu digo, mas vocês querem contar a história na base das classes sociais, mas quais são as classes? Vocês não sabem, meu Deus do céu. Né? Então, os caras querem nos passar a sua própria ignorância. Em terceiro lugar, nós sabemos hoje, pelo historiador marxista Thompson, E.P. Thompson, que é impossível você descrever, delinear uma classe social só por traços econômicos. Você tem que levar em conta traços culturais, religiosos, subjetivos, etc, etc. Em suma, são classes honorárias. Não são classes reais. Tá certo? Então, a história no Brasil foi usada como instrumento de luta desde 1964, e só como instrumento de luta. Isso se institucionalizou. Isto vigora em todas as universidades do país e é só essa história que se conta. Tá certo? Só que essa história é a história de um grupinho pequeno cujo umbigo é maior que o mundo. Né? Se acha o centro dos acontecimentos. E o que aconteceu para eles, e aquilo é a história do Brasil. Graças a isto, você vê até hoje qual é o tema predominante deles. O quanto nós sofremos durante a ditadura. Então, aquela expressão do 1968, um ano que não terminou, é certíssima, porque os caras estão em 1968 até hoje. Eles não podem contar a história do que vem em seguida, por quê? No que vem em seguida, o agente não são mais os milicos, os agentes são eles. Eles são os criadores do estado de coisa, e o estado de coisa é catastrófico. Então, não pode contar, tem que esconder. Tá certo? Agora, esta ideia de limitar o ensino da história vamos dizer, à fase da modernidade, vamos dizer assim, aquilo que começa, sei lá, com René Descartes, Francis Bacon, etc., é um projeto que também existe nos Estados Unidos. Né? E acontece o seguinte, esta é justamente a fase onde, como disse Schelling, o pensamento caiu para um nível pueril. Você compara os grandes filósofos da modernidade, como Descartes, ou Hobbes, né, ou Maquiavel, aos filósofos antigos, de fato são pueris. Eles não entendem certas questões elementares, mas têm uma influência muito grande e podem ser usados para fins políticos, têm importância política. Tá certo? Maquiavel, se você leu o meu livrinho sobre Maquiavel, o mínimo que eu posso dizer de Maquiavel é o seguinte: Maquiavel era uma besta quadrada, ele entendia tanto de política que ele sempre apostava no partido perdedor e só se ferrava, e vem da fórmula do poder, que é uma coisa que ele nunca teve e que ele não sabe como funciona. Vamos dizer, a fama de Maquiavel é uma vergonha para a espécie humana inteira. É a mesma coisa que o sujeito escreveu um livro de matemática, todas as contas estão erradas, e ele quer ensinar para todo mundo. Maquiavel é isso, não passa disso. Quer dizer, era um homem que vivia de fantasia. É um sujeito derrotado,
né? Ele é uma espécie de Fernando Haddad, tá entendendo? Né? É um cara que está lá no fundo do poço, ferrado, e querendo ensinar para os outros a forma do sucesso. Está lá um mendigo na rua com a canequinha pedindo moeda e ensinando a forma do sucesso. Isso é Maquiavel. Que vergonha, gente! Como é que vai levar a sério um cara desse? Aquele negócio, você não pode consultar, né, advogado ladrão, médico doente, economista pobre. Mas vou consultar o Maquiavel. Ah. Na sua teoria aristotélica da cultura, sua visão sobre a passagem de um momento mais literário, que é o nível poético, para um nível mais de opiniões, em seguida para um nível de investigação científica, até chegar, de investigações, de filosofia, até chegar no nível mais científico, me leva a pensar em que essa promoção da cultura de que o senhor fala pode começar pela arte, e está faltando isso mesmo, o papel da arte para a gente poder fazer circular, pelo menos ter na imaginação esses ícones, essas figuras de pessoas. Bom, você pode se tornar uma pessoa de cultura, você pode descobrir, você pode ser um outro tipo de pessoa que não um militante esquerdista ou um opressor malvado, porque parece que a imaginação, como é construída nas escolas, é essa. Ou você é a pessoa boazinha, que se vincula a algum tipo desses movimentos, ou você é mau, você é um cara opressor, e aí os opressores tentam entrar numa outra narrativa que está se transformando em algo parecido também, está se transformando num cacuete, numa coisa errada. E eu me lembrei disso porque também o Netflix veio me indicar esses dias um filme indicado especialmente para você, Olga. Eu fiquei assustado, né? Quem devo ser eu para receber esse tipo de indicação? Então, assim, um filme de grande repercussão foi esse. Eu assisti no cinema em 2004, saí aterrorizado. Como é que pode gastar tanto dinheiro com isso? Tanta gente, tantos atores achando isso maravilhoso, elogiando um filme de Olga, e a gente não tem. Então, essa iniciativa do Mauro Ventura ganha ainda mais importância, que a gente precisa fazer com que a arte estimule também as novas opiniões, para que a ciência possa depois dizer coisas mais relevantes. Está certo isso? Faz sentido o que eu falei, professor? Existe aquele famoso ditado: o segredo se protege a si mesmo. Isso é falso. O que se protege a si mesmo é a ignorância. O sujeito é ignorante, ele não pode saber que ele é ignorante, meu Deus do céu. Então, hoje em dia, o que acontece? Aberrações não é entre estudantes, não é entre é entre professores universitários, senadores, governadores. Outro dia não apareceu o pastor Silas Malafaia, eu não tenho nada contra o Silas Malafaia, mas ele disse assim: a reforma protestante criou as universidades. Pelo amor de Deus, as universidades existiam faz pelo menos 300 anos, foi a Igreja Católica que criou todas, não é isso? 300 anos antes. Daí aparece outro dizendo: a Igreja Católica não faz análise exegética. Eu digo: não, ela não faz, foi ela que inventou isso aí, porra. Né? Quer dizer, é assim, as pessoas vêm com essa certeza de analfabeto, querendo impor para você o tempo todo. E eles têm a certeza mesmo porque eles ignoram do que eles estão falando. E não têm a ideia de que, para além do que eles sabem, existe algo mais a saber. O que as pessoas querem impor aos outros é isso. Se você só conta a história a partir de uma certa data, você perde a perspectiva da escala humana. Você só tem a escala local. Né? E daí vira aquele negócio que o Antônio Gramsci fala: a terrestrialização do pensamento. Mas isso aí não é nem territorialização, isso é distritalização do pensamento. Quer dizer, por exemplo, se eu não conheço Platão e Aristóteles, eu nunca vou entender nenhuma questão que está em discussão em qualquer livro de filosofia no mundo. E esse pessoal quer fazer exatamente isso, porque isso é a sua própria glorificação. Mas, então, esta proposta, ela é criminosa em si, mesmo que não seja levada a efeito. O simples fato de sujeito enunciar é o caso de você bater no cara e não explicar porque está batendo. Eu estou batendo, se você perguntar por que, vai apanhar mais. Como fazia o meu amigo Otto. Né? Se perguntar por que, aí que vai apanhar mais. Tem que apanhar quietinho. Deixa, vamos dizer que eu estou pregando violências. Outra coisa, você vê esse negócio da história das culturas indígenas, cultura africana, etc. Bom, eu sou inteiramente a favor disso. Não é isso? Perguntar, no Brasil inteiro, quem leu algum livro de história da África? Eu acho que só eu li. Eu li a história da África do Bernard Lugan, que é o maior historiador da África no momento presente, que é um livro de 800 páginas, tá certo? E eu sei alguma coisa do que se passou lá.
O pessoal estuda só o que eles viram de reflexo da coisa no Brasil. Nem na América, nem na América do Norte eles sabem. Não é isso? Então, outra coisa, você pega as culturas indígenas, qual é a versão oficial? As terras dos indígenas foram tomadas. Eu digo, mas faz uma conta. Isso aí viola os princípios da aritmética elementar. Por quê? Na época do descobrimento, havia aproximadamente, segundo os cálculos deles mesmo, 5 milhões de índios no Brasil. 5 milhões de índios não é suficiente para ocupar o território da Grande São Paulo. Então, isso quer dizer que naquele território havia espaço suficiente para índio, português, canadense, extraterrestre, quem viesse ali. Você está entendendo? Então, por que deu conflito? Porque os índios consideravam que o território inteiro era deles, mesmo o território que eles jamais poderiam ocupar. Ou seja, era de uma voracidade anormal. Tanto que o hábito deles é ocupar uma região, depois queima tudo e vai para outra. Eles inventaram as queimadas. Então, isso quer dizer que era um sujeito com um sentido de propriedade da terra monstruoso, desmedido, sem a menor noção do que é o direito de propriedade. Eles se consideravam o centro do mundo. De repente, chega um português que quer um pedaço, não, nem um pedacinho, nem uma pedrinha para você. Então, a história que o pessoal está contando é o contrário. O português não entrou aqui para tomar a terra nenhuma do índio, mas para ocupar a terra que o índio não ocupava. Só que daí o índio achava que aquela terra era dele. Então, isso está sendo contado de uma maneira tão invertida, tão monstruosamente invertida, mas todo mundo se acostuma. Olha, quando uma coisa é absurda, você não pensa que ela provoca dúvida. Ao contrário, o absurdo tem mais credibilidade imediata do que a verdade, pelo simples fato de que ele desnorteia o ouvinte. Então, você repete o absurdo, as pessoas acreditam. Por que é absurdo? Acreditam por que é mentira. Você perguntar quantas pessoas têm o senso da verdade, ninguém tem o senso da verdade se não aceita e não busca a contradição. Porque a mente humana funciona por contradições. Então, se você já tem essa convicção pronta desde os seus malditos 17 ou 18 anos, você não tem nenhum espírito da verdade, você é um inimigo da verdade. Você não quer a contradição de jeito nenhum, ou seja, você não quer pensar no assunto. Você quer impor a sua vontade. Minha vontade é lei. Eu gostei disso quando eu tinha 17 anos, agora tem que ser assim. O sujeito põe um enorme pinto na mesa e ele manda. Quer dizer, são pessoas desprovidas do senso da verdade. E isso, hoje, o pessoal vai comemorar o dia do professor, eu não comemoro o dia do professor de jeito nenhum. Porque a classe dos professores é a classe mentalmente mais corrupta que tem neste país. E note bem, quando o pessoal da Escola Sem Partido fala contra a doutrinação, eu digo, vocês estão usando eufemismo, porque o que existe aí não é doutrinação, é uma censura total, uma dominação total, uma exclusão total de qualquer ideia divergente. É uma ditadura que os caras estão exercendo. Eles não precisam doutrinar ninguém, é só você excluir as outras ideias, pronto, acabou. É o que eles fazem. Eles boicotam, eles fazem sujeito reptiliano, eles cortam carreira, intimidam, xingam, fazem bullying, o tempo todo em todas as universidades do país. E escola secundária e primária também estão fazendo. Então, protestar contra a doutrinação é um eufemismo, quer dizer, você já começa por atenuar o problema, né? Quando deveria dizer, não é escola sem partido, escola sem censura, escola sem ditadura, escola sem terror. É isso que nós temos que lutar. A doutrinação, você quer fazer a sua doutrinação, faça a sua, mas deixa o outro fazer a dele. Esse é o problema. Eu fui a um evento recentemente, até chamado de Olimpíada de Filosofia, e o tema era para falar do diferente, o encontro, por uma filosofia do encontro. E aí as pessoas que falavam, que tinham preparado mais coisas no teatro, tudo, havia toda uma hegemonia lá, né, uma uniformidade, eram quase 1000 alunos e todos falando a mesma coisa, e aí falando do diferente. Então isso me chamou muito a atenção, porque, embora seja óbvio ver com os próprios olhos aquelas centenas e centenas de pessoas falando a mesma coisa, e dizendo de uma maneira em que as outras pessoas, mesmo que pensem qualquer outra coisa, começam a pensar, será que eu estou tão errado assim? Será que eu sou esse monstro? Isso me lembra do Apologia de Sócrates, quando Sócrates estava sendo acusado, e ele diz, eu não sei nem mais quem eu sou aqui, né, no início da Apologia.
Eu tive que pensar um pouco para lembrar quem eu era. Ele conta a história dele para poder recuperar isso aí. Foi um estratagema de oratória ou, ao mesmo tempo, um movimento mental mesmo, porque você chega lá, tem posição para todo lado. Quanto aos indígenas, a história da África, é aquilo que eu falei. Eu acho também importantíssimo, só me parece que vão colocar mais falsificações mesmo, porque é óbvio que estudar história da África, inclusive dos indígenas, tem algumas novidades aparecendo. Claro que os antropólogos, eles não conseguem, eles levantam muitas verdades, mas não conseguem encaixar com a história, com a histórica. Eu tenho visto o Jorge Caldeira está tentando fazer um pouco dessa relação, e parece que os Tupi tinham uma visão mais aberta, tanto que aqui na minha região, aqui em Santo São Vicente, eles se deram muito bem com os portugueses. No início, depois, foi uma relação tranquila. Então, assim, por um tempo, os índios daqui, e eram várias nações, né, eram várias nações indígenas, então, por um tempo, houve uma grande paz entre eles. Eles recebiam bem os estrangeiros, porque eles estavam, é isso que o senhor falou, estavam sempre mudando de terra, porque eles estavam sempre procurando uma tal terra perfeita, um paraíso na terra, e aí ia uma parte, ficavam outra, e geralmente mulheres. Elas ficavam esperando aparecer outras pessoas. Quando chegaram os portugueses, também houve uma certa alegria quanto a isso. Mas isso está sendo levantado. Eu acho muito importante que esses estudos sejam feitos, que mais coisas apareçam. Mas o problema é esse, é o que o senhor falou. Não adianta existirem vários estudos confinados para pessoas em seus gabinetes, enquanto é só mentira que está sendo espalhada, né? E aí a gente não enxerga nada. Quanto à arte, professor, ajuda em alguma coisa a entender a história? Ler mais literatura, assistir filmes e produzir? Será que se aparecer um bom romancista aqui, ajuda também o lado do historiador? Bom, aí é o seguinte, é o que dizia Aristóteles, todo conhecimento começa no sentido, você pega os dados, mas você não vai, a sua inteligência não vai operar diretamente sobre os dados do sentido, e sim sobre as imagens condensadas e conservadas na memória, que tem um poder simbólico. Assim, aqui tem uma vaca, mas ela representa a espécie vaca inteira. Faça a seguinte pergunta, você pega todas as tribos indígenas e culturas primitivas do mundo e pergunta o seguinte, elas tinham física matemática? Não. Elas tinham a música polifônica? Não. Não. Elas tinham a gramática organizada, escrita? Não tinham. A maioria não tinha nem escrita. Agora, elas tinham poesia épica? Todas tinham. A poesia épica, quer dizer, a narrativa imaginária das origens da tribo, é o começo de tudo. A nossa mente funciona do mesmo modo. Você pega um bebê de 3 anos, o que você vai contar para ele? Você vai pegar o livro de física da universidade? Está aqui, Tratado de Física, Sir Zemansky. Vou ler para o garoto de 3 anos? Não, você vai contar história, pô. Tá certo? Então, quer dizer, a formação artística e, sobretudo, a arte da narrativa é a base de toda a inteligência humana. Eu afirmo taxativamente, se você não tem cultura literária, você não tem cultura nenhuma, porque você não entende o que você lê. É muito simples, você não entende nem livro de física, meu Deus do céu. Quantas vezes eu já não discuti com o físico que eles não entendiam a diferença entre um conceito descritivo e um conceito convencional. Eles não entendiam isso aí. Então, você estudou, mas não está entendendo nada. É que nem o pessoal fala, antigamente o presidente da Câmara, o deputado Bilac Pinto, e o pessoal fala assim, o Bilac lê, mas não cabe. Eu também tive um amigo que ficava lendo o dia inteiro, quando nós temos que morar na casa do estudante. Ali. Um dia ele parou, de repente, virou para mim e escuta. Me diga uma coisa, você entende o que você lê? Eu fiquei aterrorizado, esse pessoal é tudo assim. Então, assim, olha, está aprovado, isso aí está aprovado. Se Leibniz dizia o seguinte, aquele que ouviu mais figurinhas e ouviu mais historinhas sabe mais, mesmo que seja tudo falso. Por quê? Porque ele tem as estruturas do imaginário montadas e ampliadas. Então, a literatura, a narrativa, de modo geral, é mais importante do que tudo. Sem isto, como é que você vai entender a narrativa histórica se ele não entende sequer uma história da carotinha? Antônio Gramsci, que era esperto e maligno, o que fazia? Ele pegava histórias de fadas e modificava, distorcia para dar um sentido revolucionário marxista. E contava para a filha. Ela já está metendo minhoca na cabeça da filha desde o início. Eu acho que a filha acabou não sendo marxista, e o próprio Antônio Gramsci, no leito de morte, se converteu ao catolicismo, espero que ele esteja no céu. Então, é claro, essa coisa da arte é básica. Queria aproveitar a deixa, se o Rafael me permite a intervenção. O professor
falou da importância da Igreja Católica, né, da criação das universidades ter passado pela história da própria Igreja. E eu estava pensando nisso quando chegou aqui uma pergunta do nosso padre Luiz Filides, e que vem bem a calhar com o que eu estava pensando. A gente, o Rafael falou agora sobre a arte, né? O quanto a arte é importante para esse resgate de uma verdade histórica esquecida. Mas a gente vê também que, de certo modo não, na realidade, né, a coisa da alta cultura ter, ao longo da história, sempre um respaldo na religião, né? E o que a gente vê hoje em dia é os filmes, quando mencionam religião de alguma forma, é um arremedo ou alguma coisa caricatural, algo que isole a religião da realidade que a gente vive. Como é que a gente consegue fazer um resgate, obviamente, um resgate de uma história verdadeira que passa por um filtro da alta cultura, sem a gente ter esse respaldo na religião, que hoje em dia está tão degradada, né? Note bem, quando você vai na missa, o que acontece? Você reencena a última ceia. Você está fazendo de novo. Agora, quando a pessoa diz, mas isso é apenas simbólico, eu digo, você não sabe o que é um símbolo, eles confundem símbolo com alegoria. Alegoria é uma comparação onde uma coisa não tem nada a ver com a outra. O símbolo é algo onde há uma relação intrínseca entre o significado e o símbolo. Então, você dizer, a última ceia é simbólica, sim. Mas quando Cristo diz, pega o pão e diz, este é o meu corpo. Ele não disse, isto significa o meu corpo. Isto simboliza o meu corpo. Ele disse, isto é. Agora, quando ele fala, eu sou a figueira, ele não disse, esta figueira sou eu. Eu sou a figueira em geral. Então é uma comparação, uma figura de linguagem. O pessoal não sabe distinguir nem isto. Quando é uma afirmação literal, concreta, e quando é uma figura de linguagem. Então, se não desenvolveu este senso da linguagem, você não vai entender, não é que você não vai entender a religião, você não vai entender coisa nenhuma. Por outro lado, a gente sabe que o estudioso erudito canadense Northrop Frye, no livro The Great Code, ele demonstrou que todos os enredos da literatura ocidental estão na Bíblia. Ou seja, a Bíblia tem o conjunto dos esquemas de vida possíveis. Tudo o que pode acontecer está lá de algum modo. De modo condensado, simbólico, evidentemente. Mas se você descompacta, você vai ver as analogias o tempo todo. É por isso mesmo que eu não acredito nesse pessoal que fica fazendo profecia sobre a vida atual com base na Bíblia. A Bíblia não se refere a este tempo, ela se refere a todos os tempos possíveis e imagináveis. E sempre haverá análogos da Bíblia em qualquer situação. A Bíblia não está lá para você analisar o tempo atual, mas vamos dizer, para esclarecer o significado celeste, metafísico dos acontecimentos terrestres. O sentido deles e não os próprios fatos, né? Bom, mas tudo isso aí faria parte de uma formação literária elementar. Não é isso? Então, essa formação literária implica a leitura, a encenação, o teatro, implica o rito, porque o rito é um tipo muito especial de teatro, onde a coisa está acontecendo mesmo. No teatro, não, você faz a suspension of disbelief, você faz de conta que está participando daquilo. Agora, se o nego vai na Eucaristia só fazendo de conta, então é o seguinte, o Cristo disse, fazei isto em memória de mim. Ele não disse, fazei uma coisa parecida pensando nesta. Se fosse só simbólico, só alegórico, ele teria dito isso. Ele disse, fazei isto. Exatamente aquilo. Este é meu corpo, este é meu sangue. Então, as pessoas precisam aprender a distinguir o que é um sentido alegórico, do que é um sentido literal, do que é um sentido simbólico, mas elas não sabem. Tudo isso já estava explicado na exegese medieval no tempo de Dante. Dante escreveu sobre isso, explicou tão bem os 4 sentidos da Bíblia. O pessoal não pegou isso até hoje, meu Deus do céu. E não é que eles não entendem a Bíblia. Se você contar a historinha de índio para eles, também não entendem. Se você lê uma poesia, eles não entendem. Então, tem que treinar as crianças desde o início para pegar a sensibilidade literária, auditiva. Você vê os novos poetas brasileiros que estão aparecendo, tem muitos que têm talento, só que eles não têm ouvido. Eles não sabem nem contar sílaba, meu Deus do céu.
perde a musicalidade da coisa, tá entendendo? Então, o que você vê no Brasil é uma devastação da inteligência verbal, que é uma coisa horrorosa. Outro dia alguém me perguntou, o que você acha da poesia popular, repentista nordestina? Eu falei, qualquer repentista nordestino tem uma riqueza verbal infinitamente superior de qualquer professor universitário brasileiro. Né? Então, nós temos que ir lá aprender com o cantador nordestino. Porra, ele sabe, ele conhece a língua. O vocabulário do cara é imenso. E a capacidade de apreender métrica e rima é quase instintiva. É com isso que tem que aprender agora. Se a criança, nasce ouvindo funk, cresce ouvindo funk, ela nunca vai pegar nada disso. Veja, por que a indústria do cinema, desde algum tempo, começou a dar preferência a imagens disformes e monstruosas para crianças? Né? Isso é evidentemente um trabalho satânico de destruição da percepção. Mas e com base nessa destruição da percepção, você pode impor às pessoas qualquer slogan, por mais estúpido que seja, as pessoas acreditam. Por exemplo, gente que diz que a expressão assim, a situação está preta, a expressão é racista. O racista é uma pinóia. Eu peguei lá o simbolismo das cores na tribo Yoruba, da África. O simbolismo é o mesmo. O preto simboliza tudo o que vou dizer, obscuro, perigoso, maligno, etc, etc. Ou simboliza, ao contrário, o ascetismo, a renúncia. Isso é universal. E depois, quem diz que preto é preto? Eu nunca vi ninguém preto, eu vi negro marrom. Ou você viu algum preto mesmo? Não existe, Quer dizer, raça preta é preta analogicamente, não logicamente. Então, como é que o simbolismo da cor preta pode ter algo contra eles? É inteiramente absurdo. Né? Outra coisa, outra falsificação histórica monstruosa. Quem foi que introduziu a escravidão na América? Aqui na América do Norte? Foram os índios. Quais foram os primeiros escravos? Os brancos que chegaram em Jamestown, fizeram um projeto socialista, se ferraram e tiveram que se vender como escravo para os índios. Quem foi que introduziu a escravidão na história europeia? Foram os africanos. Havia o Império de Oye, que era o império escravagista, o maior império escravagista da África, tá certo? Que escravizava tudo quanto é tribo pequena, inclusive brancos, chegaram a escravizar 1 milhão de brancos. Isso 700, 800 anos antes de que o primeiro europeu chegasse na África. E os caras vêm dizer, não, sou branco, é escravagista. Não havia mais escravidão na Europa enquanto isso. Quer dizer, quando o Islã escravizou metade do Oriente Médio, não havia escravidão na Europa. Foram os muçulmanos que introduziram isso, e entre eles, um bocado de preto e africano. Então, o pessoal está contando a história tudo ao contrário, mas como corresponde, vamos dizer, aos estereótipos da mídia, o pessoal acredita automaticamente. Quer dizer, um único estereótipo, o mais imbecil, ele funciona mais do que tudo quanto é prova e argumento. E prova por quê? Porque ele é estúpido. E é mais fácil acreditar numa estupidez, porque ela é sempre unívoca, do que, na verdade, porque ela dá sempre trabalho, ela é contraditória, ela está cheia de mediações. Me expliquei? É interessante que a formação do... Quer falar, Mauro? Não. Só estava afirmando aqui que a explicação foi o suficiente. A formação do José Bonifácio, ela está de acordo com esses itens que o senhor tem dito. Ele teve uma formação literária muito sólida, né? Antes de ir para a universidade, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, ele, principalmente em São Paulo, com o Frei Manuel da Ressurreição, ele teve uma formação muito grande. E aprendeu francês, e aprendeu muita coisa. Claro que os detalhes todo mundo vai poder ver no documentário. De qualquer forma, esse estudo que ele teve fez com que ele fosse posteriormente tradutor de latim e de grego e indicava a leitura dos clássicos antigos, em geral, para ampliar a inteligência. Ele era um cientista, né? Ele ficou famoso como cientista da mineralogia, da geologia. E, ao mesmo tempo, ele dizia, para não ficar viciado nos nomencladores, ele chamava de nomencladores os termos técnicos da ciência que ele estudava. Eu preciso ler os grandes autores, até para melhorar o estilo. E, por outro lado, ele indicava também para essas questões de inspiração e de... ter alguém em quem você se mirasse, a gente não tem na nossa mente, na nossa imaginação,
outros modelos de vida, fica muito difícil planejar a vida de outra forma. Então, ele dizia muito para ler Plutarco, ele gostava muito de ler as vidas. Então, desse modo, as biografias, depois de uma formação literária, as biografias são muito interessantes, professor. O José Bonifácio indicava muito a leitura do Plutarco, né? Eu não sei se as biografias são também interessantes. Eu sou viciado em biografia, e aí eu costumo indicar para os meus alunos fazer até grupos de leitura de biografias. Eu também sou viciado nisso. Eu leio biografia que não acaba mais. Tá certo? Agora, você verá, não existe historiografia sem o modelo da narrativa ficcional. Os historiadores não inventam técnicas narrativas, eles copiam dos romancistas e poetas épicos, que são as únicas que existem. E a única diferença é o seguinte, que a narrativa imaginária ela é completada na imaginação do leitor, e a narrativa histórica é completada em documentos e testemunhos, que nunca abrange a totalidade do acontecido. É impossível você documentar todos os passos de qualquer acontecimento. Então, o que faz? O historiador tem que colar certos pedaços da narrativa por meio da imaginação. É uma imaginação cientificamente controlada, mas é imaginação também. Isso não quer dizer que a história seja pouco científica. Isso quer dizer que a poesia, a literatura é científica. Como já dizia Aristóteles. Aristóteles dizia, a poesia é mais verdadeira do que a história. Porque a poesia conta o que poderia ter acontecido. Ora, sem o esquema do que poderia ter acontecido, você não entende nada do que aconteceu. Portanto, a ciência histórica inteira é devedora da literatura e da poesia. Tá certo? Então, isso não quer dizer que o historiador esteja livre para inventar qualquer coisa. Não, ele só está livre para inventar onde ele não tenha um documento. Existem passos, por exemplo, se você pega a história da Batalha de Waterloo, eu acho que o acontecimento principal da vitória da Waterloo, quando Napoleão manda um general perseguir os prussianos que estão em fuga, e o sujeito persegue um pouquinho, depois, em vez de voltar para reforçar o exército francês, não, ele continua perseguindo, os caras dão uma volta para chegar pelo outro lado do campo de batalha, e aí Napoleão perdeu. O que se passou na cabeça desse general? Ninguém sabe. Mas algum raciocínio errado ele fez. Nós temos o direito e o dever de conjecturar, porque senão não entendemos o que aconteceu. Não é isso? Agora, vamos voltar mais ao José Bonifácio. Você falou da educação do José Bonifácio. Ora, essa educação era comum a toda a elite política governante do tempo do Império. Se você lê aquela narrativa do Machado de Assis, o Velho Senado, e você vai ver o tipo de pessoas que eram senadores e os discursos que os caras faziam. Quer dizer, é uma coisa que parece, comparado com o Brasil de hoje, parece que está falando de Atenas, está sendo da Universidade de Paris, do século XIII. Eram os caras eruditíssimos, meu Deus do céu. Você pega um monte de figuras importantes do Império, você pega o próprio Zé Bonifácio, Bernardo Pereira de Vasconcelos, o Padre Feijó, depois, mais tarde, Joaquim Nabuco, Oliveira Lima, depois, no começo da República, Rui Barbosa. Meu Deus, o que aconteceu com esse país? Que agora você tem o Lula, a Jandira Fegali, né? E o Marcelo Freixo, né? O que é isso? O que aconteceu, meu Deus do céu? Aconteceu que esta turminha comunista tomou o poder e transformou toda a cultura num instrumento a favor do seu partido e nada mais. Para quê? Para chegar no governo e poder roubar dinheiro para quê? Para aumentar o poder do partido. Aumentar o poder do partido é o único mandamento que um comunista segue. Claro que ele também leva algum. Leva 10%. Né? Às vezes mais. Então, mas roubar para o partido é obrigação. Portanto, era previsível que o PT ia fazer tudo o que fez quando chegou ao poder. Eu disse que ele ia fazer. Você quer saber o que é corrupção? Espera o PT chegar no poder. Quer saber o que é entreguismo? Espera o PT chegar no poder. Aconteceu. Por que eu digo isso? Porque eu estudo essa porcaria. Eu estudo isso há 50 anos, meu Deus do céu. Daí chega um sujeito e diz, eu acho o quê? O que eu tenho usado, já que a educação era muito superior, e eu conheço muito a vida do José Bonifácio, eu tenho usado como, em algumas palestras, dito como um modelo que a gente pode se inspirar aí de educação. Então, desde pequeno, ele mostra belas poesias, sonetos muito bem feitos,
aos 15, 16 anos, falando das mocinhas que ele gostava, das mulheres que ele admirava, e parece que ele dominava algo também de um método de observação da natureza mais claro. Então, a princípio, você observa estudo de línguas e estudo de poesia e de literatura em geral. Ao mesmo tempo que se aprendia muito também com questões de religião, né? Por causa ele aprendia sempre com padres, no caso aqui, escola dos jesuítas, ou com os familiares que eram padres, e lá em São Paulo com o Frei. E, ao mesmo tempo, um pouco depois disso, ele lá, já estudando Direito e Filosofia, que filosofia na época era ciências em geral, e, ao mesmo tempo, um pouco de história, um pouco do que a gente chama de filosofia hoje. Então, lá na Europa, ele escreveu o que se chamavam memórias, né? Hoje em dia a gente chama de artigos científicos. Ele escreveu algumas memórias sobre coisas aqui do Brasil, como diamantes e a pesca das baleias. Como é que ele ia saber tudo isso se ele não tivesse feito, aos 16, aos 18 anos, observações muito inteligentes aqui mesmo no Brasil? Então, ele já tinha uma formação literária, era poeta, não é poeta assim, estava arriscando, ele se torna poeta, ele publica o livro de poesia muito depois no exílio, mas ele já sabia fazer, tem poemas dessa idade, e chega lá e consegue descrever os diamantes, porque o pessoal na França dizia que a produção da natureza aqui na América era inferior, e aí ele provou lá que os diamantes não eram daquele jeito, era de outro. Ao mesmo tempo que a pesca das baleias, ele mostrou que aquilo não era nem bom para a natureza e nem economicamente inteligente. Estavam pescando as fêmeas e os filhotes. Então, isso tudo ele fez unindo uma formação que a gente pode chamar aí de tradicional e clássica com uma formação mais iluminista, né, como de característica da época também, de saber observar a natureza e colocar ali naqueles modelos da época. E uma vez eu ouvi o senhor falar que uma das coisas que aconteceu aí nos Estados Unidos de bom e que nos outros lugares não tanto, foi uma certa harmonia entre essa cultura cristã tradicional com a cultura iluminista e científica. Eu acho que no José Bonifácio isso funcionou bem, sim. Ele conseguiu ter isso. O problema é que não espalhou, exatamente, não era um dado da sociedade. Mas nele ele conseguiu, ele tinha essa formação clássica, literária, religiosa, e ao mesmo tempo foi um grande cientista, né? Então, em que medida isso também para essas pessoas que estão querendo ser intelectuais, para os seus alunos, para as pessoas que querem se inspirar nesses grandes homens, faz sentido isso, unir essa formação clássica e tradicional com também aspectos científicos? Isso faz todo sentido. Eu digo, se você não tem a formação clássica, literária, você nunca vai entender nada, nem mesmo um livro de física, porque você não tem o peso das palavras e, portanto, você não sabe, vamos dizer, a dimensão e os limites de um conceito científico. Por exemplo, quando eu digo para as pessoas, nenhuma ciência estuda fatos concretos, as pessoas levam um susto, elas ficam, vocês estão ofendendo a ciência. Eu digo, a ciência não pode estudar nenhum fato concreto, porque o fato concreto é o fato tomado, vamos dizer, na sua essência e na totalidade dos acidentes que a cercam. Isso não é acessível ao estudo científico. Isso só é acessível à referência analógica, simbólica. Agora, se o cara não tem ideia do que é a referência analógica e simbólica, ele não entende o alcance do conceito científico, ele acha que aquilo é uma descrição do fato concreto. Digo, não existe ciência do fato concreto, só existe ciência do fato abstrato, meu Deus do céu. Quer dizer, o fato separado, vamos dizer, de todos os elementos que não digam respeito à lei constitutiva que o cientista está querendo descobrir. O que é ciência? A redução do conjunto de fenômenos a uma determinada constante que possa ser idealmente expressa em matemática. Tá certo? Então, a primeira coisa que ele faz é separar do fato concreto os aspectos que não dizem respeito à pergunta que ele fez. Por isso que existe laboratório. Por isso mesmo que existe laboratório, para você isolar certos aspectos. Agora, a pessoa que acredita que a ciência tem conhecimento do fato concreto, olha, não dá nem para bater, porque se você... Olha, não adianta dar uma chinelada na bunda, porque os caras não sabem onde está a bunda. Tem outra coisa que o José Bonifácio também falava, que ele dizia que o estudo só dos livros não é suficiente, né? Tem que estudar muito nos livros, ter observações, e ele falava de viagens. Eu sei que o senhor viajou muito também, mas eu nunca ouvi o senhor falar da importância dessas viagens para a sua formação. José Bonifácio dizia que foi imprescindível. Ele chega aqui com uma maturidade política e moral muito grande, mas ele fazia observações no diário de viagem por todos os países da Europa nos quais ele esteve, né, que são vários. E ele anotava como é que era o costume das mulheres, como a religião influenciava nos hábitos, como as leis influenciavam nas coisas. Enfim, ele tomava nota disso. Ele chega aqui maduro para atuar. Hoje em dia o pessoal acha que na política é só ter muita gente, ser famoso, né?
ser uma pessoa que tenha muita gente capaz de votar em si mesma, né, nela mesma, e isso está suficiente. No caso do José Bonifácio, para ele, assim, eu estou falando nele como político, mas não só como político, como intelectual, como pensador, a formação intelectual. É importante também viajar, ver outros povos? Isso é importantíssimo, mas depende do que você vai procurar lá. Se você vem aqui, para você ir a Miami, né, no shopping center, não adiantou nada, meu filho. Né? Então, isso eu sempre gostei muito de viajar. Tá certo? Mas o que eu gosto de observar nos países que eu estou visitando? Eu gosto de observar o povo nas ruas, sair, puxar papo, conversar, ver a cabeça deles. Eu fui para Paris uma infinidade de vezes, eu nunca fui no Louvre. Né? Eu ia no bistrô da esquina para conhecer pessoas e conversar. Porque o Louvre, eu compro um livro do Louvre, está tudo lá. Agora, as pessoas não estão à sua disposição, só estão lá. Mesma coisa eu fiz na Romênia, tá certo? Mesma coisa no México, no Peru. Então, conhecer a vida das pessoas e conhecer com simpatia, com amor. Então, são pessoas educadas numa outra língua, numa outra circunstância, que pensam de maneira completamente diferente de você. Então, você apreender o modo delas verem é você enriquecer você mesmo, você adquirir um novo... Na França, eu percebi assim, a tremenda importância que eles dão à língua nacional. Você quer ser maltratado na França, fala inglês com ele. Agora, se você fala um francês horrível, eles reconhecem o seu esforço. Então, o francês não é racista, ele é linguista, ele tem um preconceito linguístico. Ce qui n'est pas français n'est pas bon. Né? Então, você tem que falar francês de qualquer jeito. Né? E assim por dentro, por exemplo, os romenos. Né? Os romenos têm uma inteligência linguística que é um negócio absurdo. Um dia estou eu lá numa barraquinha comprando cigarro e tem uma menininha dos 15 anos do outro lado. E ela me ouviu conversar com meu amigo e ela achou que fosse espanhol, começou a falar comigo no espanhol perfeito. Eu digo, Raiz, onde você aprendeu isso? Ela disse, vendo novela mexicana na televisão. Eu falo, você não tem uma gramática espanhola, não tem um dicionário? Não, nunca tive. Quer dizer, eles têm um talento específico para isso. Por que a Romênia é tão importante? Porque eles absorvem toda a cultura europeia, enquanto as culturas, por exemplo, o francês, só lê coisa que o francês falou. O inglês só lê coisa do inglês. E despreza os outros. O romeno não, como a Romênia está no fundo do poço, tá certo? Está na rabeira da cadeia alimentar, eles são humildes, eles se abrem para todos. Tinha lá um negócio chamado New Europe College, todos os filósofos da Europa inteira iam falar lá. Então o romeno ficava sabendo de tudo e os outros ficavam sabendo só de um pedacinho. Um país pobre, para saber o que é pobreza, sabe onde eu fui saber o que é pobreza? Na Romênia. O pessoal fica, menina de rua, menina de rua. Ó, aqui uma vez fizeram uma pesquisa em São Paulo, sabe quantos meninos de rua? Tinha 5.000. A maior parte deles tinha pai, mãe e casa, estavam na rua porque queriam. Agora, na Romênia, os meninos de rua eram hordas, né? Não tinham onde cair mortos. Quando chegava o inverno, eles se escondiam, sabe onde? No esgoto, porque a merda é quentinha. Né? Na Romênia tinha leproso andando na rua. Né? E este país, que está morrendo de fome, desprezado, no fundo do poço, as pessoas valorizam, sobretudo, a sua cultura. Quanto pior a situação deles, mais eles estudam. Para quê? Para não deixar o espírito ser vergado e escravizado pela situação econômica. Isso é um exemplo, Brasil. O brasileiro pensa, quando eu for rico, eu vou estudar. Sim, você vai ficar rico aos 82 anos, tá gagá, e daí você vai ler Shakespeare. Ah, tá brincando comigo, porra? Interessante isso. E algumas pessoas, o senhor falou do aproveitamento da viagem, né? E tem gente que não tem essa visão, justamente também por não ter uma formação que a capacite a enxergar o humano, né? Aquilo que o senhor estava falando também, para entender a história da literatura, o senhor citou o Northrop Frye, que eu aprendi até lendo livros do senhor, que ele define a altura dos personagens, né? Tem aquele que está abaixo da situação, aquele medíocre, que está no mesmo nível que todos, o que está acima, aquele que é um profeta, que tem algum contato com a divindade, aquele que é o próprio Deus. Então, conhecer também essa estrutura de personagens na literatura facilita para enxergar a realidade histórica e a realidade que está diante dos nossos olhos. Existem, sim, homens superiores, existem homens medíocres, existe aquele que não entende nada, apanha de todos os lados, ou se acontece algo bom, é só... Um grande homem como José Bonifácio, ou Mário Ferreira dos Santos, né? É simples, a nossa literatura,
está toda ou no nível imitativo baixo, que chama o Northrop Frye, ou no nível irônico. Quer dizer, ou o personagem é apenas uma pessoa medíocre, igual a qualquer um, ou está abaixo do medíocre, é um incapaz. Praticamente toda a nossa literatura, inclusive a melhor literatura, só trata disso. Se você pegar Machado de Assis inteiro, o único sujeito que ele se levanta um pouquinho acima da média é o Conselheiro Aires, que, mesmo assim, é só um observador muito discreto e não se mete em nada para não levar porrada. O resto é tudo um bando de medíocre ou idiota. Nossa literatura é quase toda assim. Não é isso? Então, às vezes tem um sujeito que é um pouquinho mais inteligente, mas ele é louco. Que nem o Luiz da Silva da Angústia. Né? Ele é um cara de uma certa cultura, mas ele é completamente doido, biruta, é um assassino. Né? No São Bernardo tem a mulher do Paulo Honório, é uma pessoa de uma certa cultura relativa, mas não aguenta o tranco e se suicida, porra. Né? Então, a nossa literatura não prepara o imaginário popular para conceber a grandeza. Daí a importância fundamental de você revelar histórias como a do Zé Bonifácio. É importante não só fazer um filme sobre o Zé Bonifácio, mas fazer 500 peças de teatro. Não é isso? Quer dizer, o conflito entre o Zé Bonifácio e Dom Pedro I. É um tema teatral maravilhoso. Não é isso? As disputas de fronteiras que houve mais tarde no Brasil, com o Barão do Rio Branco. Você não tem um filme sobre isso. Você vê, quem inventou o Brasil, quem estruturou o Brasil foi o Zé Bonifácio, mas quem começou foi Dom João VI. Não é isso? Quantos filmes fizeram sobre Dom João VI? Só um. E um gozando da cara dele. E, ora, se houvesse 200 filmes glorificando o cara, seria inteiramente justo fazer também uma sátira. Não é isso? Como aqui o pessoal faz. Depois de glorificar Abraham Lincoln em 200 filmes, faz uma sátira. Mas se o único filme que tem é sátira, então você perdeu a diferença, perdeu o senso da diferença entre a grandeza da realidade e a mesquinharia da sua própria imaginação. Esse comentário coaduna com o que eu falei no início, porque dizem que o ensino é só focado na Europa, mas se pergunta quais foram os reis portugueses, né, que estiveram aqui à frente do Brasil na época anterior à independência. Só sabem falar do João VI. Não sabe? E quando fala do João VI, é aquela imagem do gordo que só come coxinha, não toma banho, não troca camisa. São só essas coisas que sabem. Olha, eu sei que Napoleão morreu dizendo quem ferrou comigo foi aquele português. Você isso que eu era burro? Nós é que somos inteligentes, né? O cara que na fuga, fugindo, os franceses já estavam lá, ele faz questão de empacotar os livros e trazer a biblioteca toda. Ele é colocado como um imbecil. E depois, não, a mulher dele era louca. Escuta, a mulher de Abraham Lincoln também era louca, ninguém fala nada por causa disso. Então, isso fica muito claro que há um desrespeito em relação à relação, né, Brasil-Portugal, e no caso do Dom João VI, uma grande incompreensão mesmo, concordo com o senhor, porque ele tinha um intermediário aí, que era o Conde Linhares, que era amigo do José Bonifácio, e amigo do Dom João VI. Então, o projeto do José Bonifácio está muito entrosado com o que queria fazer Dom João VI. Você imagina o que seria hoje? O pessoal fala, o que seria hoje, vamos dizer, um império tricontinental, Brasil, Portugal e África? Isso é. O que seríamos hoje? Né? Uma potência, meu Deus do céu. Isso quer dizer que, em grande parte, a independência foi um erro. Nem Guerra Fria. E as consequências desse erro, o Zé Bonifácio quis consertar. Lembrando que o Brasil não perdesse essa amplitude internacional. Agora, depois, quando chega no movimento modernista de 22, vamos cortar os laços com Portugal. Acabaram de cortar os laços com Portugal e criaram um laço com a França. E mais tarde com os Estados Unidos. Eu digo, mas espera aí, em 1922 nós estávamos sofrendo com o imperialismo português? É isso? E os caras estavam um século atrasados, meu Deus do céu. Então, veja, essa necessidade de amesquinhar e de diminuir os grandes homens e os grandes valores é uma tentação demoníaca do ser humano. Que ele sabe que é um medíocre, ele sabe que não é nada, ele quer que tudo esteja na altura dele. Não admite que ninguém esteja acima dele. Por exemplo, se você me pergunta, né, quem é o maior pensador do Brasil? É você? Fala, não, Mário Ferreira dos Santos. Eu não posso competir com o Mário, jamais, nem quero. Eu só posso aprender com ele. Eu adoro o Mário Ferreira. Tudo que eu aprendi com ele. E o que eu não aprendi ainda vou aprender. Tá certo? Então, a admiração é uma coisa fundamental.
Thomas Mann, uma vez convidado a dar um conselho à juventude alemã, ele disse: não percam jamais o sentido da veneração. Ele não está falando da adoração, que é só para Deus. Mas veneração é para valores, para homens de valor. Não é isso? Professor, eu vou aproveitar aqui uma pergunta que chegou. O senhor tinha mencionado a respeito foi Marcelo Udo que comentou isso. O senhor falou sobre... Eu vou até acrescentar algumas coisas. O senhor falou sobre o componente de imaginação que o historiador tem que ter para, às vezes, compor um cenário em que ele não tem toda a documentação suficiente para colocar aquilo, né? Mas a gente vê também que essa mesma imaginação ela pode ser utilizada de outra forma, né? Para fazer uma construção de algo que realmente, de fato, não aconteceu. Então, onde está a medida dessa imaginação para que ela sirva como um elemento de reconstrução de uma história esquecida e quando ela pode simplesmente ser um elemento de uma construção de uma fraude? É muito simples. O historiador autêntico, ele tem a paixão de compreender. Né? E o propagandista, o ideólogo, tem a paixão de fazer o partido dele vencer, por quaisquer meios. É autoglorificação sempre. Tudo que o comunista escreve é assim: olha como nós somos bons, nós somos maravilhosos, o resto da humanidade não presta, nós somos incompreendidos. É tudo assim, meu Deus do céu. Agora, quem está perguntando para ele se ele é bom ou se ele é mau, falou: eu quero ler um livro sobre a independência, eu quero entender a independência. Então, a paixão de... Claro, todo mundo é movido por paixões, tá certo? Mas não existe a paixão de compreender, a paixão de aprender a verdade na máxima medida possível. Existe essa paixão. E esta tem que ser a paixão predominante. Pouco importante são as consequências políticas. Tá certo? Isso não quer dizer que a busca da compreensão, a busca do conhecimento, não possa ser um valor na luta política também. E eu acho que nós devemos explorar isso. Nós devemos seguir: você é da esquerda e trabalha para a esquerda. Eu não estou trabalhando para a direita, meu filho. Eu estou trabalhando para a alta cultura. Né? Eu estou trabalhando pela ciência, estou trabalhando pelo conhecimento. Agora, por que isso é contra vocês? Porque vocês só cultivam a mentira. Então, vocês não podem suportar o confronto com a cultura verdadeira. Vocês só pensam na sua porcaria do seu partido, do seu umbigo. Estão aí choramingando o seu destino até hoje. Já viu alguém choramingar pelas vítimas do terrorismo? Ninguém choraminga, meu Deus do céu. Então, quer dizer, existem as vítimas privilegiadas. E esse mesmo pessoal que fala, eles são cínicos, quando fala de diversidade, alteridade. Experimenta manifestar a sua alteridade num congresso de comunista, para ver o que acontece. Ou em qualquer universidade. Não tem alteridade nenhuma. A Márcia Tiburi, que é uma mulher cínica, ela fica falando da alteridade, ela define o fascista como o sujeito que quer suprimir a autoridade. Agora, em seguida, vê o que ela fala daqueles que ela chama fascista. Ela está suprimindo o direito dessas pessoas existirem. Então, é o negócio do Lenin. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Isso é o tempo todo. Essa gente não tem dignidade intelectual nenhuma. Toda essa pleiade de resíduo de intelectual que tem na esquerda hoje, que não tem sequer a idoneidade de alguns comunistas mais antigos, esse pessoal não merece atenção 2 minutos. Você vê, esse tal de Rui Fausto, né, que escreveu lá umas críticas a meu respeito, baseadas em 2 ou 3 posts do Facebook, sem ler meus livros, nem coisa nenhuma. Ele diz: não, já li o suficiente e não vou ler o resto. Eu digo, bom, daí alguém pega um parágrafo do Antônio Gramsci, dizendo que isso é característica do charlatanismo. Quer dizer, em vez de você tentar compreender o pensamento de outro na sua estrutura, na sua ordem interna, não, você pega 2 ou 3 opiniõezinhas aqui, dá o sentido que você quer e desce o cacete no cara. Ou seja, este cara, ele é mais charlatão do que Antônio Gramsci. Está entendendo? E não tem nenhum medo de chamar de charlatão, não, porque eu fui ofendido primeiro. Né? Eu estou apenas revidando. Agora, não penso que o pessoal da direita está melhor, não, viu? Não está, não. Você pega esse Marco Antônio Villa que diz: o Lula não pode ser comunista porque ele não leu Marx. Isso é uma coisa estúpida, estúpida. O cara não sabe o que é comunismo, não tem a menor ideia de como funciona o Partido Comunista.
e fica dando palpite. Né? E é um historiador. Historiador para as fãs. Para mim, ele é um comentarista de TV e olhe lá. Uhum. Essa ideia que o senhor deu sobre a relação de José Bonifácio e Dom Pedro é muito interessante, porque os Estados Unidos, quando eu observei muito isso. Por mais simples que a pessoa seja, algum orgulho dos grandes homens daí eles têm, algum conhecimento daí eles têm. Inclusive local, né? Algum grande homem local, ou principalmente os Founding Fathers, né? Que são mais importantes. Mas, e aí tem uma rivalidade muito grande entre o John Adams e o Thomas Jefferson, que deu muito o que falar, né? Eles ficaram 10 anos brigados, um falava mal do outro, o Thomas Jefferson espalhou mentiras a respeito dele, brigaram muito, depois restabeleceram contato. Eu tenho aqui a coleção de cartas que eles trocaram depois, de uma riqueza, eles estão reinterpretando tudo que eles fizeram, trocando ideias sobre livros que eles estão lendo, aquilo é maravilhoso. E aí, no caso aqui, nós temos também duas grandes personalidades, José Bonifácio e Dom Pedro, que tiveram, assim, por um momento, o Dom Pedro I dedicava essa veneração ao José Bonifácio, porque ele reconhecia, ele não teve educação europeia, nem nada, mas ele era muito inteligente, por mais que falem que não, ele era muito inteligente. Embora talvez fosse bipolar, não sou psiquiatra, mas ele parecia, uma hora ele adorava, outra hora ele odiava, e aí ele tem essa relação, aprendeu muito com José Bonifácio. Dizem que um pouco, isso é o Van Hagen não gostava do Bonifácio, um pouco do destempero do Dom Pedro I, de se achar superior aos outros, falar palavrões, coisas assim, dizem que ele imitou o José Bonifácio, porque ele olhava, um sábio, o cara sabe tudo, domina tudo, me ajuda a fazer todas as coisas, ele age assim, então é assim que está certo. Então, algumas pessoas atribuem os erros dele até o José Bonifácio, mas isso não faz o menor sentido. De qualquer forma, é muito interessante mesmo, porque depois eles se reconciliam, e graças a essa reconciliação que o José Bonifácio pôde aí ajudar a educar o Dom Pedro II. Isso é maravilhoso para a nossa história, né? A gente mostra, por um momento, uma briga muito séria. O José Bonifácio é mandado para o exílio, né? Ele é tirado daqui, depois ele volta e eles se reconciliam e ele vai educar o filho dele. Então, isso realmente é maravilhoso, é uma história muito bacana. Uma grandeza de alma extraordinária, né? Agora, quanto aos palavrões, os dois fundadores do Brasil falam palavrão toda hora. Dom Pedro I e Zé Bonifácio xingavam todo mundo. Agora eu não posso, pô. Por que os fundadores do país podem e eu não posso? Né? Então, você vê no Zé Bonifácio e em outros personagens, você vê não apenas a grandeza da inteligência, do intelecto e a previsão histórica de longo prazo, você vê essa grandeza de alma que as pessoas hoje não têm de jeito nenhum. Nós estamos morrendo da mesquinharia. E quando o pessoal se espanta, por exemplo, com essa corrupção toda do PT, eu digo, meu Deus, mas vocês criaram o ambiente para isso. Né? Se você destrói a alta cultura, meu Deus, e destrói a Igreja Católica virou um puteiro, esta que é a verdade. Isso é literal, literal. Tem 2 filhos meus que foram para um mosteiro em São Leopoldo, ficaram lá 3 meses, os 2 queriam ser monge. E voltaram aterrorizados, o pai desistiu, aquilo é um clube gay. É assim que está o negócio. Né? Então, primeiro, destrói a Igreja Católica, destrói a alta cultura. Aí o pessoal vai se basear em quê? Né? Nos documentos do PT? Né? Nas regras do MST? Ou você vê que hoje todos os critérios morais em circulação provêm daí. Quais são os grandes pecados? Né? Racismo, homofobia, xenofobia, eurocentrismo, como é que se diz? Ódio às mulheres, etc. E tudo isso aí existe, meu filho, mas o que é isso comparado ao ódio à humanidade? Não é nada. Então, por um certo coeficiente de racismo, você vê em todas as culturas. Tá certo? Vamos dizer, é uma espécie de etnocentrismo, que é uma coisa natural. E quanto mais baixo o nível de cultura da população, mais etnocêntrico é. O sujeito que adquire uma cultura, ele transcende a sua cultura local, adquire outra, se torna mais aberto. Isso é natural. Agora, você querer eliminar, vamos dizer, os preconceitos etnocêntricos na base da lei é coisa de imbecil. Você está só passando um verniz em cima. As pessoas vão continuar tão racista e tão idiota quanto antes. Pior, você está incentivando. Aqui nos Estados Unidos, toda esta política aumentou o conflito racial a um ponto inimaginável.
Não é isso? Rafael, tem alguma pergunta aí para passar para o professor? Eu acho que nós já fomos longe demais, não fomos, não? Rafael? Só para falar que naquele texto do professor, Os Mais Excluídos dos Excluídos, quando ele fala dos mortos, né, das grandes inteligências do passado que são deixadas de lado, acho que nesse sentido eu trabalho mais pelos excluídos do que todos esses aí que o senhor mencionou. Então, de fato, é isso que eu estou tentando fazer. Manter vivas e atuantes as vozes do passado. Não permitir que as suas vozes sejam enterradas junto com eles. Exatamente. É nesse sentido que eu estou tentando fazer meu trabalho, e tentei falar aí do Bonifácio, porque, de fato, aquilo que o senhor tinha dito aqui em Santos, ele estava mesmo esquecido e, digamos, só nas estátuas aí. É a voz mais importante. É a voz do homem que criou o Brasil, meu Deus do céu. Agora, a gente dá atenção que qualquer Lula, qualquer Jandira Fegali fala, qualquer Marco Antônio Villa, não vai ouvir o Zé Bonifácio. Pelo amor de Deus. Ele é um pouco de senso da proporção, não faz mal a ninguém, né? Pois é. Mas as coisas estão mudando um pouquinho, professor. A gente está aí com o Bonifácio e a gente notou, né? O senhor comentou que o senhor procurou e não achou um diabo de um busto do homem, né? Para comprar. E a gente acho que a gente resolveu isso para o senhor. A gente agora tem um busto do José Bonifácio e eu estou levando ele aí para o senhor. Dia 3 de novembro, a gente está chegando com ele aí para o senhor. E, além de ser um presente para o senhor finalmente vai ter o seu busto, José Bonifácio. Ele também é uma recompensa das nossas contribuições. Quem quiser, só dá uma conferida lá no site, que pode ter Agradeço desde já. Olha, aqui não é só nesse escritório, aqui eu tenho 6 bustos. Sócrates, Platão, Aristóteles, General Lee, George Washington e Ronald Reagan. Aqui você vai no eBay, você tem, bom, além das estátuas sacras, tem uma estátua inteira de Sócrates aqui, tem Jesus, Nossa Senhora, tem tudo isso. Mas você vai no eBay e você encontra milhares de estátuas dessas. Agora, do Zé Bonifácio não tem. Né? Encontraram uma estátua do Zé Bonifácio que o sujeito era um narcotraficante que tinha ganho de presente em troca de uma quantidade de cocaína. Diz muito sobre ele. Caberia mais um busto do Pablo Escobar, no caso, né? O busto Lula, meu Deus do céu, né? Que não deixa de ser uma droga, né? A estátua do Lula montada numa cabrita. Não é estátua equestre, é estátua caprina. Tirem as cabritas da sala. Caprino sexual. Mas, assim, professor, assim, eu queria, antes de mais nada, agradecer, né, a presença, a colaboração que o senhor está tendo na produção do nosso filme. Queria dizer para quem ainda não sabe, que está assistindo o webinário, que a gente está indo para os Estados Unidos agora no início de novembro para entrevistar o professor Olavo de Carvalho para o nosso filme Bonifácio, Fundador do Brasil. A gente precisa muito da colaboração de todo mundo, mais do que nunca. É muito difícil a gente conseguir manter uma campanha num nível alto de arrecadação. A gente tem picos, né, de arrecadação. Um evento como esse, ele ajuda muito a gente a ganhar visibilidade, ter uma arrecadação satisfatória, mas são picos, né? E a gente tem uma meta... Mas ótimo. Eu vou usar o link da sua página para fazer contribuição desde aqui. Eu preciso de uma conta bancária. Manda para mim o número da conta. Tá joia. Só vamos contribuir, pois aí é o empreendimento cultural mais importante do ano. Né? Fica dando dinheiro para vagabundo aí, uma coisa boa, vocês têm que ajudar, porra. Né? Olha, o pessoal diz assim, o Olavo quis criar um movimento de direita. Movimento de direita, o caralho. Eu quero criar uma pleiade de gênios. A nossa preocupação está infinitamente acima dessa coisinha de a briguinha da direita nacional com a esquerda nacional, que isso é tudo um bando de vagabundo. Né? E assim, pode ficar uma falsa impressão de que a gente está arrecadando milhares e milhares e milhares de reais,
Mas a gente arrecadou até agora muito pouco, assim, proporcionalmente o que uma produção cinematográfica demanda. E acho que assim, as pessoas podem ter uma ideia do esforço desse empreendimento quando elas veem o nosso teaser. Acho que o resultado que a gente consegue ali, que está exposto, né, é um fragmento ainda do que a gente tem para fazer. Mas a gente já consegue aquele tipo de qualidade final. Acho que aquilo é um exemplo do que a gente pode fazer arrecadando o que a gente planeja arrecadar e que ainda assim é uma fração daquilo que normalmente as pessoas conseguem para fazer filmes como a Carlota Joaquina, a Olga e coisas do gênero. Né? Faz-se através de inúmeros incentivos e fomentos, etc., pilhas e pilhas de dinheiro para criar factoides históricos, né? E a gente tem aí a oportunidade de, com uma grana bem restrita mesmo, infinitesimalmente restrita em face do que a gente vê por aí nas produções cinematográficas, mesmo brasileiras. Comparar com Hollywood é covardia, mas mesmo as brasileiras. Então a gente tem a oportunidade de, com pouca grana, conseguir um resultado tão grandioso. Não é porque eu estou fazendo, não, é porque eu estou com uma equipe maravilhosa também. Assim, tem gente de muito boa qualidade, tem gênios trabalhando comigo demais, né? Exatamente, com coisas que não trazem resultado. E, então, gente, espalha essa palavra por aí. Vamos trazer esse filme à vida. Não só esse. Vamos trazer o Iconostases do Josias Teófilo, também, que está aí trazendo, justamente fazendo esse vínculo da cultura com a religiosidade. Vamos trazer essas coisas à vida, não porque essas coisas por si só vão trazer grandes modificações, mas elas vão puxar uma linha de outras coisas que vão aparecer por aí, vão incentivar outras pessoas, como já está acontecendo. Tem gente que vem conversar comigo em inbox: olha, estou querendo fazer documentário, o que a gente faz? Põe o trem no trilho, vai embora, não tem muito segredo não. Alguma coisa vai sair dali. E a gente precisa dessas realizações para que essas coisas comecem a acontecer uma atrás da outra, uma em seguida da outra, e a gente consiga um volume de criação suficiente para a gente criar, não criar uma narrativa, mas contar a nossa história novamente, como ela de fato é. Ora, o Brasil está na UTI cultural, você está entendendo? E vocês é que são os médicos e enfermeiros. Não é eu, não, eu só dei a ideia. Quem está fazendo são vocês. E ainda vão fazer muita coisa pelos próximos 20 ou 30 anos. Espere e verão. Esta era dos charlatães está no fim. Nós vamos acabar com essa geração. E só tem vigarista, porra. Né? Não tem um sujeito sério. Né? É muito difícil encontrar. Quando tem um, ele está discriminado, está no fundo do poço, não deixa um cara falar. É assim mesmo. Não é questão de ser de direita ou de esquerda, não. Né? E sabe quando é que a gente vai parar? Sabe quando a gente vai parar? Quando é que a gente vai parar? Nunca. Ninguém nos Nunca. Então é isso, gente. Estamos de parabéns. Ótimo. Você quer dar um recado final aí, Rafael? Não, só parabenizar pelo trabalho, você, Mauro, e agradecer ao professor Olavo por ter nos inspirado a estudar muito e a aumentar nossa inteligência. Eu era muito mais burro do que sou hoje antes, e aí, graças às orientações do professor, acho que eu estou um pouquinho menos burro e espero ficar muito menos burro daqui a algumas décadas. Então, é isso aí, agradecer e parabenizar. E eu quero lembrar uma coisa: o ator que vocês escolheram me deu uma satisfação enorme, porque o Paulo Lopes foi meu aluno no Rio de Janeiro durante muitos anos, é aluno ainda à distância. Sim. É uma pessoa muito querida, um homem muito inteligente, um homem de muito talento, mas eu não sabia que ele era ator, eu sabia que ele era gato e bombeiro. Né? Agora descobrimos esse talento dele. Nós chamamos ele justamente por isso, porque numa das nossas conversas, ele participa do nosso grupo aqui do Rio de Janeiro, né, de estudo, e numa das nossas conversas ele falou que ele tinha essa vontade juvenil de um dia atuar. E quando a gente se deu conta de que a gente estava fazendo o Bonifácio, a gente falou: nossa, a gente tem o Physique de Rôle do Bonifácio pronto aí, a gente vai chamar ele, e ele foi uma satisfação para ele, foi uma satisfação para a gente, e acho que não foi só
um apadrinhamento, não. Ele está colaborando muito com o filme, não só com a figura, né, dele, que é muito semelhante, né, do José Bonifácio, mas como em atuação também. Ele é um bom ator, um excelente ator. Excelente, maravilha, maravilha. Então, só para terminar, eu tive mais uma coisinha. Quando eu visitei a Argentina, Uruguai, inclusive os Estados Unidos, tanto que tem um busto do Thomas Jefferson aqui, do José Bonifácio não. Terá. Todos sabiam, na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos. Eu tenho interesse pela América Latina, eu tenho interesse pela história da Revolução Americana, tenho falado, escrito sobre isso, e eu vejo juventude comum, assim, de qualquer curso, não é só quem estuda história, de qualquer curso, pessoas comuns que não cursam a universidade, conhecem os grandes homens da sua história. E isso parece que no Brasil é muito mais grave do que nesses países que eu mencionei. Por mais que o buraco econômico seja parecido, no caso de Argentina, mas eles conhecem muito, a juventude sabe quem são os grandes nomes, eles têm essa veneração de que o professor falou, e no Brasil é mais grave, aqui ninguém tem. Você vai ver, veja a população de Cuba, meu Deus do céu, os caras estão comendo rato na rua, são pessoas mais cultas que os brasileiros. É um negócio incrível, porra. Então isso a gente está aí tentando remediar. É isso aí, vamos em frente, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que colaborou nessa mini campanha do webinário e que a gente conseguiu um dinheiro bom aí, até para a nossa viagem, que a gente está aqui na tampa, raspando o pote para poder fazer essas coisas todas. Queria agradecer e queria pedir, gente, não para aí, chama mais gente, mostra o nosso teaser para as pessoas, mostra aquele promo que a gente fez ainda sem dinheiro nenhum ali, na improvisação, mostra esse projeto e vamos levar isso à frente, que isso é muito importante para todos nós, para mim, para o professor, para o Rafael e para o Brasil, para o povo brasileiro. A gente precisa de realmente voltar a nos identificar com essas pessoas que servem de referência e podem nos trazer coisas que estão nos faltando nos dias de hoje. Muito obrigado, professor, muito obrigado, Rafael. Boa noite a todos e até breve. Se Deus quiser.